Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva volta a discutir a repressão na Universidade de São Paulo durante a ditadura militar. Reitor da USP não comparece à Comissão de Educação e Cultura que discutiu a crise nas universidades de São Paulo. Na quarta reportagem especial sobre José Mindlin, você vai ver uma história de amor eterno. Vai conhecer a companheira e maior incentivadora de Mindlin na garimpagem de livros. A Dona Guita. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. O repórter Mauro Friesman está neste momento no plenário Juscelino Kubitschek e tem as informações das atividades parlamentares de hoje no plenário. Boa tarde, Mauro. Olá, Sérgio Everton. Olá, Silvia Garcia. Boa tarde a vocês. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde. Entre 2h30 e 4h30, sempre a tribuna aberta para os pronunciamentos dos parlamentares na tribuna. Hoje não haverá discussões nem votações de projetos de lei por aqui. Ontem, quarta-feira e também na terça, os deputados tentaram avançar no fechamento de uma agenda de projetos de lei de interesse do Executivo para serem apreciados nos próximos dias, neste período que antecedem as eleições. Mas o acordo não aconteceu e esses trabalhos ficaram adiados para a semana que vem. Sérgio, Silvia. Não, o voto nesse caso é opcional, mas é muito importante que ele vote, né? Se o jovem tem o título, apesar de ser facultativo o voto dele, é importante, já que ele tirou o documento, então que ele expresse ali a sua vontade nas urnas. A Comissão de Educação e Cultura se reúne na Assembleia Legislativa para discutir a crise financeira das universidades paulistas. O reitor da USP era esperado para dar explicações sobre a crise na universidade, mas não apareceu. Não é novidade a crise que as universidades estaduais paulistas estão vivendo. No primeiro semestre deste ano, as 3 universidades do estado, USP, Unesp e Unicamp, decidiram congelar os salários dos professores e servidores por conta da crise financeira. A Unicamp, por exemplo, recebe 2 bilhões de reais por ano repassados pelo governo. Este dinheiro vem do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E mesmo assim, não é suficiente. Um dos problemas é o número de pessoas aposentadas ao longo dos anos. Em 1989, a Unicamp tinha 56 funcionários aposentados. No último ano, este número chegou a 2.296. Um aumento de 332%, só que com o mesmo orçamento de anos atrás. Na reunião da Comissão de Educação e Cultura desta terça-feira, o reitor da Unicamp ainda explicou sobre as contas. Com os índices, os 5,2 em 2 parcelas e o abono, nós estamos oferecendo o índice FIPE de inflação na database, né? Então, do ponto de vista da Unicamp, eu acredito que a situação está resolvida. Também era esperada a presença do reitor da USP, o professor Marco Antônio Zago, mas mais uma vez não compareceu. Desta vez, alegando compromissos em Brasília. Foi um novo pedido do reitor, ele próprio ofereceu a data do dia 17 e nós estamos mantendo, independente de haver ou não negociação no Tribunal Regional do Trabalho, e as próprias entidades sindicais, o Fórum das 6, entenderam por bem adiar por um dia a reunião que eles fariam com o CRUESP, para que eles também possam acompanhar esse debate aqui na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia. A mobilização dos servidores, dos alunos e dos professores está muito boa e graças a essa mobilização que nós tivemos alguns avanços. Eu tenho certeza que com a continuação da mobilização nós podemos ter uma vitória ainda melhorando esse reajuste salarial. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida Paulista. No sentido Paraíso, você vê imagens do trânsito fluindo normalmente. Já no sentido contrário, sentido centro, o trânsito já é mais intenso, em alguns trechos até parado. Uma massa de ar quente que atua em todo o estado impediu a chegada de uma frente fria que vinha do Rio Grande do Sul. Ontem, a umidade do ar em São Paulo chegou a 20%, semelhante a um deserto. Para hoje, a situação não deve mudar muito. Os termômetros marcam 31 graus. Os especialistas avisam, em dias de calor e pouca umidade, fazer exercícios das 10 da manhã às 5 da tarde é prejudicial à saúde. Vamos ver então como fica o tempo hoje no interior do estado. Em Campinas, a temperatura sobe, os termômetros chegam a 33 graus.
Sol e calor em São José dos Campos. A máxima é de 32 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo bom e sol. A máxima prevista é de 32 graus. E em Ribeirão Preto, tempo bom e muito calor. A máxima também é de 32 graus. Quem não votar tem que justificar a ausência. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, não está na cidade onde vota, ele tem a possibilidade de justificar no próprio dia, porque ele já tem um motivo justo para não ter votado, o fato de não estar no domicílio eleitoral. Caso ele esteja no seu domicílio eleitoral e por algum motivo está doente ou tem alguma coisa que impeça a votação, ele tem que procurar o cartório eleitoral depois, nos 60 dias contados da eleição, para ir solicitar a justificativa para o juiz que vai apreciar se o motivo foi válido ou não, porque lembrando que o voto é obrigatório. Caso não tenha sido, ele vai pagar uma multa referente ao turno que ele deixou de votar. Você vai ver depois do intervalo. A Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, volta a debater a repressão na Universidade de São Paulo durante o período da ditadura militar. O Jornal da Assembleia volta em 3 minutos. Não saia daí.
procurando o cartório eleitoral no prazo de 60 dias contados da eleição, quando o eleitor estava no seu domicílio eleitoral e não votou. Aí, no caso, ele tem que levar algo que comprove a ausência, um atestado médico, algum documento que comprove a sua ausência. E, no caso, se ele estiver fora do domicílio eleitoral, ele tem a possibilidade de justificar no próprio dia, procurando um posto de justificativa. Tem um formulário que ele vai preencher, vai estar disponível na internet antes, no dia também terá no local e ele entrega lá. Caso ele não faça essa justificativa, ele cai no prazo dos 60 dias, mas aí tem que fazer prova do motivo, já é mais burocrático para ele. E hoje tem mais uma audiência pública da Comissão da Verdade para discutir a repressão na Universidade de São Paulo durante o período da ditadura militar. O repórter Jorge Machado está, neste momento, no auditório Paulo Kobayashi. Tem mais informações ao vivo sobre essa audiência pública da Comissão da Verdade. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde. Está acontecendo agora o segundo dia da audiência pública, o legado da ditadura na USP, e neste momento se fala num quadro sobre a estrutura da Universidade de São Paulo, o funcionamento da reitoria e do Conselho Universitário. O presidente da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, professor Ciro Correia, trouxe um mapa das fundações que foram criadas à época da ditadura militar e que estão funcionando até hoje. Embora, diga o professor, que o Ministério Público não se manifeste sobre o funcionamento destas fundações, para ele há sério conflito de interesses entre as fundações privadas de apoio e a Universidade de São Paulo. Sobre o modelo de comando da Universidade de São Paulo e a visão dos militares, falou a pesquisadora Maria Caramês Carlotto. Neste momento, quem está falando é o professor Franklin Leopoldo e Silva, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor que acabou de falar que não existe democracia na USP desde a sua fundação em 1934. Ainda vai falar, agora na parte da manhã, o professor Paulo Eduardo Arantes. E ontem, uma audiência pública da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, também debateu a repressão na USP durante o período militar. A reportagem é de Jeremias Gomes. Professores da maior universidade pública do país, caçados, aposentados compulsoriamente, mortos, perseguidos. Passado que, segundo estes palestrantes, ainda se reflete no cotidiano da USP, a Universidade de São Paulo, inclusive em seu regime disciplinar. Em 88, quando um novo Estatuto Geral da USP foi feito para ficar conforme a Constituição de 88, ele deixou nas suas disposições transitórias que o regime disciplinar de 72 ficaria em vigor enquanto não viesse um novo para substituí-lo. E até hoje não foi feita essa substituição. A audiência pública, denominada Legado da Ditadura na USP, foi organizada pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, presidida pelo deputado Adriano Diogo do PT. Um dos participantes, Modesto Carvalhosa, presidiu a USP, Associação dos Docentes da USP, de 1977 a 1979, quando constituiu a comissão que editou o Livro Negro da USP, considerado o mais fiel retrato da repressão sofrida pela universidade. Realmente o que houve nisso foi uma perda de liderança e perda de modelo. Nós tivemos em 3 etapas dezenas e dezenas, que pode somar uma centena inclusive, de professores que lideravam pela sua moralidade, pela sua ética, pela sua coragem, pelo seu valor, sobretudo, científico, todos os alunos da Universidade de São Paulo, que foram privados, portanto, de uma liderança capaz de levar a universidade à reforma que ela precisava na época. O SNI, Sistema Nacional de Informação, mantinha dentro das universidades públicas informantes em uma estrutura difícil de ser quebrada pelos opositores da ditadura militar. Para se ter uma ideia, as primeiras mortes que se tem conhecimento na Universidade de São Paulo ocorreram após a instituição do Ato Institucional número 5 em dezembro de 1968. Um dos redatores deste ato era justamente o então reitor da USP, Luiz Antônio da Gama e Silva. O clima de terror se instaurava de vez na universidade, lembra Maria Silvia Betti, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Se instaurou um clima de delação, de denúncia, de prisões, de processos que não eram dados a público e que criaram uma imprevisibilidade das medidas punitivas, inclusive com
bloqueios de trâmites de processos de contratação. Você vê agora imagens ao vivo da marginal do rio Tietê. Neste primeiro plano, a gente acompanha sentido Castelo Branco. O trânsito flui normalmente e intenso, mas sem dificuldades. Vamos ver agora, então, como fica o tempo à tarde em mais cidades do interior e no litoral do estado. Em Santos, o sol aparece elevando a temperatura, máxima de 29 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom, sol forte, 34 graus. Em Mogi das Cruzes, a temperatura chega aos 30. E em Piracicaba, a temperatura máxima é de 33 graus. Bem, a pessoa no título, ela tem o número da sessão eleitoral, então ela vai saber votar, chegando na escola, olhando no título, ela vai identificar qual é a sala de votação. Caso ela não tenha o documento, ela tem como consultar pela internet também o local de votação. Se ela não souber a escola, esqueceu, tirou o título pela primeira vez, não se lembra da escola, ela tem como consultar o local de votação pela internet ou ligando para a nossa central, que é o 3130-2100. E da internet, o site? É www.tre-sp.jus.br. Você vai vir a seguir uma audiência pública hoje aqui na Assembleia, discute a situação de moradores de um conjunto habitacional da Zona Sul de São Paulo. E na quarta reportagem especial sobre o bibliófilo José Mindlin, você vai conhecer o grande amor do homem que doou mais de 35 mil livros a uma biblioteca de São Paulo. A gente volta já.
eleitor é obrigado a votar com um documento com foto. Pode ser o RG, a carteira de habilitação, a carteira profissional, até mesmo o certificado de reservista. O título não é obrigatório, mas muito importante que ele leve, porque ele identifica a sessão eleitoral pelo número que está no título e também ele é identificado pelo número do título. Então isso agiliza a identificação dele, ele levando o documento. Às 19h acontece hoje, aqui na Assembleia, uma audiência pública para debater a situação de pessoas que compraram apartamentos em um condomínio na Zona Sul há 10 anos e tiveram de entrar nos imóveis à força. O repórter Mauro Friesman tem as informações ao vivo. Mauro? É isso mesmo, Silvia Garcia. Olha, esse condomínio se chama Varandas de Interlagos, fica no bairro de Cidade Dutra e está pronto. São 48 apartamentos. Muitos moradores já quitaram seus contratos de compra desses imóveis. Eles alegam que os apartamentos não foram entregues no prazo, isso já tem 10 anos, e que a entrega das chaves, portanto, está atrasada há 10 anos e que, por isso, decidiram ocupar essas unidades. A audiência pública, portanto, vai debater a situação dessas pessoas. Vai acontecer hoje às 7h da noite no auditório Franco Montoro e o solicitante dessa audiência pública é o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Sérgio, Silvia. Ok, Mauro. E na reportagem especial de hoje sobre José Mindlin, você vai conhecer a eterna companheira do bibliófilo, Dona Guita. A mulher que o acompanhou a vida inteira sempre incentivou Mindlin na garimpagem de livros. Olha, tudo isso é bobagem. Se você quer um bom partido, tá aqui. Foi assim que Mindlin abordou a jovem garota que estava sendo convencida a entrar para algum partido político da faculdade. Talvez isso explique a história da propriedade bancária dos dois. Em 1937, ela se queixou, a gente já estava em namoro naquela época, e ela se queixou de que não alcançava o chão na faculdade. E eu disse que eu arranjaria um banquinho para ela poder pôr os pés. E ela me diz, mas como é que eu vou carregar um banquinho para a faculdade? Eu digo, eu vou dar um jeito, né? E aí eu dei para ela esse livro, que é o Direito Bancário Guita Kaufmann, e disse para ela ver o que era. E isto é um banquinho para pôr os pés. É. Banquinho para pôr os pés. O amor entre Guita e Mindlin acabava de nascer e duraria quase 7 décadas. Companheira em todos os sentidos, em todas as áreas, a leitura permeou a vida do casal até o fim. Guita gostava de ler assim como Mindlin, tanto que, quando ele queria comprar algum livro que pudesse comprometer o orçamento da casa, ela se posicionava como uma feroz apologista da aquisição. O encorajava a fazer extravagâncias que hesitava em cometer. Casamento melhor não poderia existir. Mindlin nunca teve medo de entrar em casa com algum exemplar recém-adquirido nas mãos. Eu me lembro de um episódio que eu vi na Casa Gazô, na Praça da Sé. Eu vi uma edição do Jean Christophe, do Romain Rolland, que custava 10 mil reais. Eu não comprei e contei para a Guita que tinha visto esse livro. E ela disse, mas você devia comprar, que absurdo você não ir. Aí passaram um ou dois dias, eu voltei à livraria, o livro tinha sido vendido. Quem tinha comprado o livro era a Guita, que me deu de presente no aniversário. Guita estudou encadernação, conservação e restauro, embora Mindlin não fizesse muito uso de suas habilidades, porque só adquiria obras em bom estado. Tiveram 4 filhos. Quando um deles se machucava, davam de presente um livro para parar o choro. Não era incomum pegá-los lendo um para o outro. Foi assim por toda a vida.
Juntos, Mindlin e Gita adquiriram muitos livros, tanto que foi preciso abrigá-los além dos portões de sua residência no Brooklyn. Um apartamento e uma outra casa foram necessários para caber tudo. Da história do Bom Partido, no pátio da Faculdade de Direito, até o fim, Mindlin costumava dizer que Gita votou certo. E amanhã, na última reportagem especial sobre José Mindlin, você vai ver que o sonho da biblioteca brasiliana sempre foi dividido por todos da família. Você vê agora imagens ao vivo da Avenida 9 de Julho, sentido bairro de Santo Amaro. Você vê aí na altura do número 3000, no primeiro plano da nossa imagem, o trânsito flui normalmente. Já no sentido centro, no plano acima, o trânsito é intenso. Sol e calor hoje na capital paulista. A umidade do ar pode chegar a 20%, o que equivale a clima de deserto. Em dias como os de hoje, a dica é tomar muita água e não fazer exercícios entre as 10 da manhã e 5 da tarde. Muito sol e calor também no interior de São Paulo. Em Franca, os termômetros chegam a 28 graus. Em Bauru, a temperatura máxima chega aos 34 graus. Em Limeira, a temperatura bate na casa dos 33 graus. E em Marília, muito calor também, 34 graus. Pode, não há nenhum obstáculo em relação aos trajes do eleitor, né? Não há nenhum problema em relação a isso. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. Parabéns às cidades de Itapuí e Marabá Paulista, que fazem aniversário hoje. Não perca, hein? A partir das 2h30 da tarde, a sessão plenária aqui na TV Assembleia. Você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia na internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã.